Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora com a nossa aula de revisão geral para a sua provinha. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Então preste atenção, pay attention and let's begin. 15.1 e as aulas que vão cair na sua provinha aí são essas aqui. Na aula 2, que a gente viu sobre países, nacionalidades e o verbo to be. Na aula 4, a gente viu sobre as occupations e os adjetivos possessivos. Também vamos ver sobre celebrations, months of the year e a preposition in na aula 6, isso na aula 6. E na aula 7 a gente vai ver sobre dates, datas, ordinal numbers e a preposition on. E para finalizar, para findar a nossa aula de revisão geral, a gente vai ver também as coisas, os assuntos da aula 8 que foram sobre o e-mail, address, telephone numbers, ou seja, para você falar sobre o seu e-mail, endereço e número de telefone em inglês. Let's begin sobre a aula 2.1 de tema Where are you from? Bora lá? Temos aí essas situações. A gente viu nessa aula como é que a gente faz para falar da onde a gente é, de onde outra pessoa é e assim por diante. Nós aprendemos também alguns adjetivos pátrios. Então, quando a gente quer falar que a gente vem de algum lugar, no caso de um país, de um estado, de uma cidade, a gente vai usar a estrutura de I am from. I am from. Esse from ele precisa vir na sua frase para ter logo em seguida um country, um país, uma city, uma cidade, um state, um estado. Neste caso, I am from Canada. No caso desta mocinha aí com a flag do Canada. I am Canadian. Essa estrutura aqui, usando apenas o sujeito e o verbo to be, você vai usar para falar de que você veio, aliás, do adjetivo pátrio em relação a esse país. Ou seja, se você veio do Canadá, você é canadense. I am Canadian, alright? Para falar na terceira pessoa, eu vou usar os pronomes pessoais da terceira pessoa, que são he, she or it, certo? Mas it é para objetos, animais, coisas, então a gente vai trabalhar mais com he, she aqui. Neste caso, a gente vai falar da Ana. Ana is from Brazil, então ela é do Brasil, certo? Is from, esse from, essa estrutura você precisa colocar, repetindo quando você vai falar de countries, de países, cidades, estados. Verbo to be mudou porque eu estou falando da Ana. Ana é a terceira pessoa do singular, portanto, esse é o verbo que eu vou usar com essas três pessoazinhas aqui, alright? Então, se ela é do Brasil, she's Brazilian, ela é brasileira, para falar do adjetivo pátrio de quem é do Brasil, she's Brazilian. Para falar de mais pessoas, eu já vou mudar o meu verbo to be, eu vou para este aqui, que é o verbo to be do plural. Entretanto, ele também é usado com o pronome pessoal you, que significa você ou vocês. Tem o quê? Singular e plural embutido na mesma palavra. No caso, eu estou aqui falando destas pessoas, né, que são Japanese, ou seja, my friends, essas pessoas aqui, are from Japan, ou seja, eles são do Japão. They are Japanese, eles são japoneses. Não se esqueça da estrutura do from depois do verbo to be para eu falar que alguém vem de um país, certo? Aliás, é de um país. E aí, olha só, a pergunta para estas respostas são estas aqui. Where are you from? De onde você é quando eu pergunto para alguém, certo? Querendo saber de onde a pessoa é, ou então mais de uma pessoa, porque o you significa você ou vocês, e a gente usa o mesmo verbo to be para esse pronome pessoal. Where are you from? Para falar da nacionalidade, pergunta aí que nacionalidade você é, e a gente vai responder apenas com o sujeito e o verbo to be, correspondente ao sujeito. É what nationality are you? Qual é a sua nacionalidade? Sobre a Ana, que é a terceira pessoa do singular, where is Anna from? É a mesma estrutura de where is she from? Se eu quiser colocar o she no lugar de Ana, eu posso fazer isso, tem problema nenhum, tá corretinho. What nationality is she? Qual é a nacionalidade dela? Ou então, what nationality is Anna? Se eu quiser substituir o she pelo Ana, eu posso fazer isso tranquilamente.
Sobre os Japanese, os japoneses, where are they from? De onde eles são, certo? Ou então, como eu comentei lá que eles eram my friends, meus amigos, eu posso substituir o they por my friends tranquilamente, ficando where are my friends from? De onde os meus amigos são. They are from Japan. Sobre a nacionalidade deles, what nationality are they? Certo? Qual a nacionalidade deles? E aí, a gente viu que a forma afirmativa, a affirmative form, ela funciona desta forma. Tem esses 3 verbos que você precisa entender, que é o verbo to be no presente, no present. I usado apenas com esse. You, ele é usado com are, por isso que tem essa setinha que mostra ali pra cá, porque ele também é usado no plural. Terceira pessoa apenas com is, she, it, is. From Brazil, para falar o quê? Da questão de onde a pessoa veio, né? I am from Brazil, he is from Brazil, e não tem esse question mark aqui, tá? Porque não é uma pergunta, veio aí de gaiato que ele é. Na interrogative form, na forma interrogativa, agora sim você precisa do question mark. O que vai acontecer? Verbo to be passa para frente para fazer perguntas. Am I from Brazil? Vamos supor que eu esqueci da onde que eu sou, qual é o país que eu vim. Então, seja, deu um esquecimento aí. Am I from Brazil? Are you from Brazil? Você é do Brasil? E assim por diante com todos esses pronomes aí. Muito simples, muito prático esta aula. Vamos para a aula 4 para falar sobre occupation, profissões, adjetivos possessivos e os artigos indefinidos. Vamos lá, para perguntar para uma pessoa qual é a ocupação dela, a profissão dela, é esta perguntinha aqui. What is your occupation? Qual é a sua ocupação, o seu trabalho, o que você faz da vida? E aí você vai alterando esse your por outros adjetivos possessivos de acordo com o número de pessoas que você está perguntando. Aqui deste lado, por exemplo, nós temos o quê? Mais de uma pessoa. Estou perguntando deles. No caso, não estou perguntando para eles. Porque quando eu uso their, eu estou falando da terceira pessoa. Então, não estou falando com eles. What are their occupations? Qual é a ocupação ou a profissão deles ou delas? Daí a gente viu que para responder sobre o que você faz da vida, você também pode usar o verbo to be, não somente. Temos outras formas de falar também, porém aqui a gente usou a estrutura do verbo to be, ou seja, para dizer que eu sou e uma certa profissão, você vai usar a estrutura I am. I am student é uma occupation, com certeza. Então você pode falar aluno. I am a student. Eu sou um estudante, um aluno, por aí vai. E aqui eu tenho a opção de falar I am a nurse. Eu sou enfermeira. E aí a gente usa os artigos indefinidos para falar sobre profissões, mesmo que no português a gente não vá traduzir esse artigo definido. Eu sou uma enfermeira. Eu só falo eu sou enfermeira e ponto final. I am an actor. Eu sou um ator. E qual é, gente, qual é a diferença desses artigos indefinidos? Ambos significam uma, os dois significam. Agora, o que vai realmente me dizer onde eu vou usar cada um aqui nas minhas frases? Então, perceba que lá na aula eu comentei com vocês o seguinte, eu vou usar esses artigos indefinidos, o a, por exemplo, quando ele vem o quê? Antes de uma palavra, de um substantivo que comece com uma letra que tenha som de consoante. Então, lá ele vem antes de um substantivo que comece com uma letra que tem som de consoante. Não apenas que comece com consoante, ele tem que ter o som de consoante, porque tem as suas exceções. Eu até comentei isso na aula. E o an, ele é usado o quê? Antes de palavras, substantivos que começam com a letra que tem som de vogal, não apenas vogal, e tem que ter som de vogal. Vou dar aqui exemplos que fogem a essa regra. A palavra university, que é universidade, e a palavra hours. Eu vou colocar como hour apenas, tá? Então, o começa com o quê? Na nossa cabeça, né, realmente é vogal, é certo, é uma vogal, mas ele não tem som de vogal. Então, eu não vou falar an university, eu vou falar a university. Então, já foge da regra aqui. Então, começa aqui com uma vogal, porém tem som de consoante. Hour, H é uma consoante, todo mundo concorda. Porém, aqui ele tem som de
vogal, certo? Porque eu não pronuncio esse H, então eu vou falar an hour, ou seja, foge aí da nossa regrinha, porque tem as exceções como estas. Os adjetivos possessivos, a gente viu estes aqui que acompanham o substantivo, eles sempre vêm antes do substantivo, vocês percebam que eu venho antes, por isso que são chamados de adjetivos possessivos, porque todo adjetivo em inglês vem antes do substantivo, são eles correspondentes aos pronomes pessoais. I, my, meu, né, eu, meu, you, your, seus, você, sua, he, his, ele, dele, she, her, ela, dela, it's, ou seja, it, its, aí vai ser ele, ela, dele, dela para objetos, coisas, animais. We, nós, are, ou seja, nós, nosso, nossa, nossos, nossas. Your, you, your, você, seus, vocês, no caso, que já vai ser plural, porque aqui foi o singular. Vocês, seus, suas, teus, tuas. They, eles e elas. Their, deles e delas. Muito bem, muito simples, muito fácil. Vamos passar para a próxima aula, a aula do Let's Have Fun. A gente falou de celebrations, que também temos as holidays aqui, celebrations, são as celebrações, holidays, são os feriados. E aí nós temos a pergunta para a gente saber quando é um certo feriado. Então temos aqui o feriado de Easter, que é a Páscoa. E eu vou usar esse pronome interrogativo aqui, que é o when, que significa quando, e o verbo to be do lado, que é o verbo que no singular is. Então vai ser when is Easter, quando é a Páscoa. When is Mother's Day, quando é o Dia da Mãe. When is Halloween, quando é o Halloween. When is Christmas, quando é o Natal. E assim por diante. A gente também viu sobre a preposition. Eu ia falar português com inglês aqui, a loucura. Preposition in, certo? Que ele é usado antes de quê? Antes de meses do ano, certo? Não com datas específicas, ele vai usar aqui com in April, it's in April, é em abril. E a gente também viu months of the year, os meses do ano, que são eles January, February, March, April, May, June, July. Tá na ordem, fácil de traduzir. E aí logo em seguida tem August, September, October, November, December. Então lembra aí dessa aula que foi muito simples, muito fácil. Aula 7.1 com o tema de Happy Birthday. A gente falou sobre o quê? Sobre datas, números ordinais, dates ordinal numbers e a preposition on. Então olha só, para fazer uma pergunta, quando você quer saber quando é o aniversário de alguém, você vai perguntar when is your birthday? When is your birthday? E aí a resposta, por exemplo, dessa pergunta pode ser isso aqui, ó. It's on July 2nd. É no dia 2 de julho. E aí eu não falo o número 2, eu vou usar a palavra second, que é um número ordinal, porque lá a gente fala datas usando, eu não falo lá, no inglês a gente usa as datas usando números ordinais. Então eu vou usar essa preposição quando eu estou falando de datas mais específicas. Certo? Então, estou falando 2 de julho, não estou mais usando apenas o mês, eu estou falando o mês e o dia, certo? Por isso a preposição on. Então, os ordinal numbers que a gente viu foram estes aqui, mais outros também. Só que, no resumo, na revisão, só coloquei esses para vocês. Basicamente, first, primeiro, second, segundo, third, terceiro, fourth, quarto e assim por diante. Então, esse final em vermelho são as letrinhas que ficam geralmente no lado do número, indicando que é o número ordinal. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, né, first, second, third, eles são diferentes, ST, ND, RD. Do quarto em diante, todos têm a terminação de TH, certo? E quando você quer perguntar que dia é hoje, what day is it today? What day is it today? Temos aqui exemplos de datas. E aí você sabe, primeiro vem o mês, depois vem o dia, então aqui é junho do dia 10, no caso, o 10º dia do mês de junho. Então, it's June 10th, que é o 10º, porque a gente vai falar usando os números ordinais. 3 do 3, sorry, tá muito fácil, porque a gente está falando do mês
de março no dia 3, não tem como fugir. Então, it's March 3rd, certo? E é isso aí, muito simples, muito prático. Segue aí nossas referências para vocês darem uma olhada. E chegou o momento da avaliação parcial de vocês. Eu desejo muita luck e também good text para quem estudou, porque luck é para quem não estudou, né? Que é sorte. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai se dar muito bem. E é isso aí. Bye, bye.